Nayuta, o demônio do controle que se transformou em um humano. Pela sua família, pelo Chainsaw Man, por Denji, ela entrega sua própria vida para salvar aqueles a quem ela ama. Uma atitude de humanidade que nem mesmo os humanos tiveram, inclusive a traidora Fumiko Mifune. Chainsaw Man, capítulo 154. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Chainsaw Man. E pessoal, a atitude da Nayuta mostrou muito mais humanidade do que os próprios humanos que estão ao seu redor. Inclusive a própria Fumiko, que desgramada, simplesmente traiu todo mundo e foi embora. Muita coisa inesperada aconteceu nesse capítulo e estamos aqui para comentar um pouquinho mais sobre ele e sobre o que deve acontecer depois daquela cena final entre o Balen e também a Nayuta. Será que ela encontrou seu fim e realmente sua vida será tirada? Ou então alguém aparecerá e a salvará, sendo Chainsaw Man ou até mesmo as suas irmãs? Bom, confira tudo isso junto comigo em mais esse vídeo, beleza? Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E vamos direto para esse vídeo. Seguinte pessoal, a Nayuta com seus poderes começou a controlar ali algumas pessoas para impedir com que elas ferissem ainda mais o Denji. E então, usando aquela mulher que estava segurando ela pega e vai lá dar um soco nos caras e ainda controla mais duas pessoas. Aproveita que essas duas pessoas estão sendo controladas e mete a porrada em todo mundo para evitar que eles partam para cima do Denji, enquanto o próprio Denji fica emocionado nesse momento, olhando e falando Nayuta, como se ele estivesse dizendo, nossa, você tá fazendo isso por mim, você tá me protegendo. Que eu confesso pra vocês que foi uma atitude super bacana, porque no começo da segunda parte, a gente imaginava muito que o demônio do controle, a Nayuta, ela controlaria o Denji assim como a Makima. Só que a gente vê que dessa vez não é bem assim. Ela realmente gosta do Denji, de quem ele é e de como ele é realmente a sua família. Então ela cuida também da sua família. Isso me trouxe uma sensação de alegria ao ver esse capítulo, porque finalmente alguém realmente está se importando com o Denji. E eu acredito que outra pessoa que vai se importar muito com ele vai ser a Asa. E é importante de dizer isso porque normalmente as pessoas querem controlar o Denji ou querem ter alguns benefícios com ele, mas nunca querem cuidar do Denji de verdade, nunca querem estar próximas dele, não querem ser amigas nem nada. Mas dessa vez a gente vê pessoas ali que realmente querem estar ao lado do Denji, como a própria Nayuta e também Mitaka Asa. Por isso que eu digo que essa parte foi muito legal pra mim. Bom, de toda forma, as pessoas começam a notar que todo mundo tá ficando ali meio louco, porque eles estão vendo algumas que estavam ao lado deles, começam ali a se socar, e é então que eles pegam e ligam lá pra polícia e falam, meu Deus do céu, gente, tá uma loucura aqui, deve ter algum demônio fazendo alguma coisa assim, chamem reforços e pá, começa a chamar todo mundo, e aí a Nayuta, quando tá controlando ali 3 pessoas, aquele é o limite dela. A gente vê que o demônio do controle, ele tá meio nerfado, acredito que não só porque a Nayuta é pequena, mas sim porque as pessoas não têm tanto medo dela hoje em dia, depois que o Chainsaw Man a derrotou, então para ela ter mais poder, acredito que, obviamente, ela teria que ter mais o medo das pessoas ao seu redor, e aí então ela fala pra Fumiko, me ajuda aqui, né, pelo menos faz alguma coisa. Só que aí, notem o seguinte, a Fumiko vendo que ela não estava ali na vantagem, que ela não conseguiria lidar com isso, que mesmo o Chainsaw Man estava praticamente derrotado, a gente percebe que começa a cair ali um suorzinho de tipo, acho que deu ruim aqui não tá muito legal, eu vou pra casa. Só que quando ela vai pra casa, ela mostra uma cara de tipo, vou deixar você se lascando aí. Então é uma mudança repentina, mas aquele suorzinho, pra mim, indica o quê? Primeiro que ela é uma traidora desgraçada e quando ela vê que tá dando ruim pra ela, ela prefere apenas se proteger e vazar. Ou seja, ela realmente dá valor à sua própria vida, independente de honra ou qualquer outro tipo de coisa. Isso não importa, é o conceito dela e é isso aí. Tecnicamente também ela tá se vingando da Nayuta, porque em um momento também a Nayuta disse que mataria ela, né? Então a gente vê que, bom, talvez seja uma forma de vingança.
Mas voltando aqui para o que eu acho, bom, eu penso que a Mifune, ela abandona todo mundo, claro, porque ela quer proteger a sua própria vida, assim como a Kobeni ali, tem medo da sua vida e tal, até usou mesmo o Denji, né, embora o Denji não ia morrer de toda forma, a não ser que arrancasse o coração dele, lá na primeira parte, quando ela utiliza o Denji como um escudo humano, né. Tá certo que ele poderia reviver, mas a gente vê que a Mifune, bom, ela não é tão boa quanto a Kobeni. Então ela resolve não ajudar ninguém, o que me revoltou pra caramba, porque mesmo a Nayuta falando, pô, mas você não é fã do Chainsaw, você não vai proteger ele e tal, bom, ela é fã da própria vida também. E outra, ela trabalha na segurança pública, ela não tem algumas obrigações, e se a gente parar pra pensar, desde o começo, ela era meio louca assim. Tanto que ela deixou o Denji lutando lá no comecinho, enquanto ele ficava lá apanhando, e é isso aí, né? Tipo, ela largou lá, Deus dará. Resumindo, como a própria Nayuta disse, ela é uma piranha. Bom, de toda forma, né? Ela fala pra Nayuta dar o seu melhor sozinha, a Nayuta pergunta, pô, você não tem dó da gente? A gente acabou de ter a nossa família carbonizada, mano, você não vai ajudar a gente, você não tem dó de nada? E ela fala, dó? Bom, eram todos seus pets, não era a sua família. Bom, ela não disse que não era a sua família, mas ela disse que eram todos os seus pets. Aí, nesse caso, eu não acho que a Mifune, ela estava se referindo como se fosse, tipo, ah, você só tinha realmente pets e normalmente famílias são só os humanos. Acredito que ela disse que são todos os pets ali da Nayuta, porque o demônio do controle lá atrás, como máquina, vocês percebem que todas as pessoas, todos os cachorrinhos dela e tudo, eram importantes e beleza, né? Tirando as pessoas, eram importantes, mas todos eram vistos como pets, como se fossem submissos a ela. Acredito que a Mifune nesse momento, ela falou muito mais como se fosse pro demônio do controle, lá quando era a máquina, do que necessariamente falando a Nayuta agora. Por isso que ela diz que são todos seus pets. Então, mesmo o Chainsaw Man é um pet dela, é tudo posse dela, mas nada como uma família de verdade. A gente vê que não é isso que acontece, pelo que o capítulo nos mostra, mas é a forma que a Mifune entendeu essa parada. E eu gostaria de saber o que vocês acham sobre isso. Porque aí então, que ela vai embora, a Nayuta xinga ela e fala, putz, o que eu vou fazer aqui? Tô todo lascado. As pessoas começam a falar que talvez seja um demônio que tá fazendo aquele tipo de coisa com aquelas pessoas, e eles conseguem prender as pessoas que a Nayuta estava controlando. E é então que ela lá escondidinha e tudo, tem a sua verdadeira face revelada pelo Balen, que estava no chão todo esmigalhado, e aí ele fala, essa garotinha aqui é o demônio que tá fazendo isso, ela me deixou nesse estado, galera. Então vão lá, matem ela, e aí a gente vê a parte da humanidade das pessoas se perdendo, e a humanidade do demônio que praticamente se torna em humano. Porque as pessoas olhando e falando assim, pô, mas ela é uma criança. Poxa, mas essa criança falou que o Chainsaw Man era a família dela, então ela é uma pessoa ruim, mas ainda ela é uma criança. Mas não importa, porque crianças podem se tornar ali os capetinhas, e com isso a gente pode matar elas, não importa o que aconteça. Mesmo que as pessoas ali ao redor estejam mentindo. Tanto que um cara fala, ah, teve uma criança que se tornou ali em Chainsaw Man, papapá, e saiu matando todo mundo, matou os próprios pais. E aí uma outra pessoa pergunta, pô, mas quem te falou isso? Ah, não sei. Mano, os caras estão inventando as coisas. Nisso a Nayuta vê que não tem saída e ela resolve fazer a parte mais humana desse capítulo, que foi salvar o Denji. Ela pega, controla apenas uma pessoa ali, manda ela carregar o Denji pra bem longe, enquanto o Denji, com uma voz bem embargada, ele diz assim, Nayuta, Nayuta, e aí ela fala assim pra ele, você não acha que foi uma coisa ruim falar que a gente tinha que se separar, que a gente não poderia mais ficar juntos? Você não acha que isso foi algo ruim? E aí então eles se separam e ela salva a vida do Denji em troca da sua própria, porque agora ela estaria totalmente sozinha, nerfada e fraca, porque mesmo conseguindo lidar com alguns humanos, ela já não é tão forte quanto a máquina era. E aí então ela começa a controlar outra pessoa e fala assim, bom, agora que eu tô sozinha, ninguém aqui mais vai me encher o saco, então eu posso matar os humanos à vontade aqui pra me proteger, é óbvio, né? E aí ela começa a matar todo mundo, só que ela fala, pô, eu não sinto o êxtase do Denji quando eu mato as pessoas e tudo, quando eu faço essa carnificina. Na verdade, eu me divirto muito mais jogando do que necessariamente matando. Acredito que o Chainsaw Man, ele tem uma vibe muito de matar realmente, sangue, ele gosta desse tipo de coisa. E por que a Nayuta gosta mais de jogar? Porque jogar envolve o controle ali das coisas, não necessariamente matar, mas sim jogar, brincar como se fosse coisas manipuláveis, entende? Acredito que aí tem uma parte ali do demônio do controle, mas a atitude dela foi pra salvar a vida do Denji. E aí a pessoa começa lá a ferir as outras pessoas ao redor, só que aí conseguem bater naqueles caras que
que ela estava controlando. Nisso, uma das lanças acabam atingindo ali a Nayuta nessa parte aqui do corpo, e aí a gente vê aquela parte de humanidade. As pessoas, mesmo vendo ali uma criança, embora não seja uma criança, a gente sabe disso, nós que estamos de fora, né? Só que a gente vê que por causa de talvez uma mentira ou esse tipo de coisa, elas abandonam toda a humanidade para simplesmente bater naquela criança. E aquela criança tem uma atitude muito mais humana de salvar ali uma vida que era realmente inocente do que essas próprias pessoas. Então a gente vê sob todo um contexto ali as coisas acontecendo e como o Denji conseguiu fazer com que a Nayuta se tornasse praticamente uma humana, né? Nós não dizemos uma humana em si, mas sim dentro do seu coração, dentro das suas vontades, de como ela é hoje. Só que é aí que vem o grande BO desse capítulo, porque enquanto nós vemos ali uma criança indefesa e ela falando ali para as pessoas, parem, gente, eu sou apenas uma criança, né? Tentando se passar ali apenas como criança e não como um demônio, nós vemos que uma arma é engatilhada, pelo menos esse é o som que aparece ali, que se fosse aquele treco da arma assim, tipo, sabe? E aí nós vemos o Baleno apontando uma arma pronto para atirar na Nayuta, e é ali que a gente finaliza o capítulo. Pessoal, esse final foi muito trágico porque o Fujimoto, ele tem, vamos falar assim, a capacidade de fazer as coisas mais cruéis em Chainsaw Man e também nas suas outras obras. Ele gosta dessa coisa mais trágica. Então sim, a Nayuta pode acabar morrendo, nós poderemos ver ali uma criança morrendo em Chainsaw Man como se não fosse nada, entre aspas, porque o Baleno pode atirar na Nayuta e com isso toda a família do Denji iria pro quinto dos infernos. A gente já sabe que os cachorrinhos já foram, o gato já foi, aparentemente ninguém salvou eles, então gente, ele vai perder a Nayuta, então acabou a família. Só vai sobrar uma pessoa que pode ajudar ele nesse momento, que é Mitaka Asa. Para onde ele foi, nós não sabemos, mas talvez alguém ali vai tentar colocar ele em algum lugar para que ele possa continuar vivendo. E talvez sejam os próprios demônios ali, a Kiga, que é o demônio da fome, ou até mesmo a Mitaka Asa junto com a Yoru. E aí então a gente fica nesse pensamento, o que deve acontecer logo a seguir? E bom, eu imagino aqui duas possibilidades. A primeira, o trágico Fujimoto metendo ali a morte da própria Nayuta, que pode sim acontecer, que deixaria o Denji muito mal, porque ele seria o grande culpado daquilo. Porque se ele não tivesse se transformado em Chainsaw Man, Nayuta não teria morrido, nada daquilo teria acontecido e papapá, a gente já sabe. Então ele pode acabar se culpando por conta disso. A segunda coisa que pode acontecer, uma de suas irmãs pode vir para salvar, como a Kiga-chan ou talvez até mesmo a Morte. Será que a Morte não apareceria agora? Bom, acho que não. Mas a Kiga ou então o Demônio da Guerra pode acabar aparecendo para salvar uma de suas irmãs, que é o Demônio do Controle. Ou não. E por que ela não salvaria sua própria irmã? Bom, porque é a irmã caçula e na verdade eles só ligam para os seus próprios objetivos, para suas próprias coisas. Então Kiga só se importa com a fome, a Guerra só se importa com a guerra, o Controle só se importa com o controle. Teoricamente falando, é assim. Então, imagino que essas duas possibilidades podem acontecer. Gostaria de saber a opinião de vocês e o que vocês acham que vai acontecer. Porque, gente, eu tô sentindo muito que a gente vai ter uma tragédia e a Nayuta realmente vai morrer, né? Não sei, gente. Morrer de novo? Putz, né? Ferrou. Denji vai ficar sozinho desse jeito e eu vou me emocionar se isso acontecer, viu? Porque ela protegeu o Denji no final. Ela realmente virou uma família de verdade. Ela realmente aprendeu as coisas e o demônio se tornou muito mais humano do que os próprios humanos. Mano Joe tá vazando. Até um próximo vídeo e te aguardo até lá. Fui, valeu.